Cachorro com 2 donos ou morre gordo ou morre de fome. E a empresa, Rogério, com 2 donos? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos falar sobre isso, mas ela prospera. Tem que prosperar, né, Rogério? Eu sou a Roberta Antler. Eu sou o Rogério Valentim. E esse é o Conversa de CEO. Roda a vinheta. Rô, tu atende vários empresários e vários empresários com sócios. Como é que é essa relação de ser dono? Que o dono manda em tudo, pode tudo. E se tem 2 pessoas que mandam em tudo e podem em tudo, como é que resolve esse rolê aí? Olha, por incrível que pareça, esse é um problemão. As pessoas começam uma sociedade sempre pensando em tudo que vai dar certo e nunca pensam naquilo que vai dar errado. Sabe qual é o jeito certo de começar uma sociedade, Roberto? Qual é o primeiro acordo que tem que fazer? Depois que eu aprendi isso, eu comecei a fazer desse jeito. E é isso que resolve. A gente tem que iniciar uma sociedade combinando como a gente se separa. E sabe por que isso é bom? Porque quando você está começando, não tem briga. Se quando você está começando não tem briga, você combinar como é que isso termina, as chances finais de dar briga são menores. Então já está acordado como que isso acaba, se tiver que acabar. E isso evita uma briga futura. Então as pessoas não gostam de falar de um monte de coisa. Não gostam de falar sobre morte, não gostam de falar sobre acabar uma sociedade, não gosta disso, não gosta daquilo. Aí não se prepara. Quando acontece, tem que lidar com a situação sem ter se preparado para isso. E aí que dá o problema. Tá, e quando dá uma discussão, como que eu resolvo? Tá, e se eu quiser fazer uma coisa e você outra, como é que resolve? Não se fala disso, por quê? Não quer ter o desgaste. Aí não tem o desgaste inicial para combinar na hora que tá tudo bem, aí na hora que dá o problema, você tá desgastado pelo problema e ainda vai tratar um problema com a cabeça desgastada pelo problema. Aí que vai dar o real problema, que é não chegar no entendimento. Porque daí entra emoção no meio. Né? No fim do dia é muito simples, são 2 sócios, cada um tem 50%. Um vai ter que convencer o outro do que quer, se caso não for convergente a ideia. Se um sócio for majoritário, aí se um tá querendo uma coisa, outro tá querendo outra, é o majoritário que decide. Isso pra mim é muito simples. E aí, como é que Mas se faz um acordo de sócios, né? E num acordo de sócios, você prevê tudo isso como vai acontecer. O documento formal para você organizar isso é o tal do acordo de sócios. Grandes empresas usam essas práticas. As pequenas empresas não usam. Não porque não deveriam, não porque não tem necessidade, é porque não dão atenção no momento correto. E deveriam dar atenção no momento correto, porque isso evita vários problemas. Eu vou te falar que discutir como se termina uma briga antes da briga existir, evita que a briga aconteça. Exatamente. Porque tu já sabe daí, né? Você já sabe como vai fazer. O erro mais comum que tu vê é as pessoas ignorarem, evitarem falar sobre o que não querem falar. Não podemos falar disso, porque agora que tá tudo bem, eu vou falar disso, vou arrumar uma confusão desnecessária. Não, pelo contrário, vai prevenir uma confusão desnecessária. Vai combinar o que vai ser feito. Falando dessa base aqui, a gente pode falar do que vem depois, porque aí os sócios são, eu sou dono, legal, eu mando, você manda, nós vamos fazer junto. Tipo co-CEO. Uma vez eu ouvi esse termo, eu acho isso absurdo. Co-CEO, né, Eu sou o CEO, aí tem o co-CEO, a gente é CEO junto, aí um decide, outro decide. Cara, é a história, cachorro que tem 2 donos. Ou ele vai morrer gordo ou ele vai morrer sem comida. Porque quando 2 estão decidindo a mesma coisa, para mesma, você não está aproveitando o que há de melhor. Porque qual é a pressuposição de uma boa sociedade? É um sócio complementa o que o outro não tem. Exato, era isso que eu ia entrar agora. E aí os 2 decidindo a mesma coisa. Se um tem uma habilidade, o outro tem outra, os 2 decidindo junto, é perda de capacidade produtiva. De tempo. E na verdade o ideal é que os sócios tenham essas habilidades diferentes e complementares, né? Exatamente. Pra não ficar, tu não contrata 2 pessoas para fazer a mesma coisa, né? Então, não. por que tu teria 2 pessoas tomando a mesma decisão? Não, né? faz sentido. Não faz sentido. Então, e legal. Aí... A gente já entendeu que o maior erro é não falar sobre o assunto e acredito que o segundo seja não alinhar. Não alinhar a expectativa. Porque o primeiro leva o segundo automaticamente, né? Exatamente. Porque você não quer falar sobre o assunto porque é desgastante. Aí depois você não tem bons alinhamentos, inclusive para as conversas que o estômago dói. É isso aí, o estômago dói mesmo. O meu também dói. Não é porque eu tô aqui falando disso que o meu não dói. Dói igual, mas tem o que quer enfrentar isso e tem o que não quer. Você tem que estar entre os que quer enfrentar esse tipo de desgaste ou de sensação, porque no fim do dia, ser humano é tudo sensação, né? Então a gente tem o sentimento e aí fica tentando evitar. Não pode evitar, tem que resolver. A gente tem que falar sobre o assunto. Eu garanto pra você, depois que você falar, colocar na mesa, vai ficar mais leve. Fica mais fácil, né? E claro, é difícil prever tudo que pode acontecer, todos os problemas,
disso. Mas primeiro, quem assiste a gente aqui consegue prever um monte de coisa, né, Rogério? Pois Porque é. a gente fala de bastante coisa aqui no podcast. E, por exemplo, a gente abre hoje a RR Corporation, né? Uhum. Rogério e Roberta Corporation. Ah, tu é melhor com administração. Então, Rogério, você é o responsável pela administração. Ah, o meu negócio é marketing. Então, Roberta, eu sou a responsável Por pelo marketing. E assim a gente já alinhou o que cada um faz, qual que é o papel de cada um. Porque são duas coisas importantes. Exatamente. Enfim, e a gente pode combinar, tá bom. E aí, se a decisão for, como que a gente toma as decisões? Decisões básicas, desempata? dia a dia de marketing é com a Roberta, né? Decisões administrativas, financeiras é com o Rogério. Tá, e se tiver alguma coisa que a gente não tá chegando num consenso? São os dois juntos. Aí a gente vai discutir e vai entender qual que é a melhor suposição. Porque às vezes você me dá uma visão que eu não tenho e eu concordo com você, às vezes eu te dou uma visão que você não tem e você vai concordar comigo. E a gente vai tocar o processo da empresa. Aí sim é os dois. Exatamente. E aí rolou o conflito. Minha sugestão, gente, a gente combinou, Rogério, eu quero te convencer disso, tu quer me convencer do contrário. Vai pra casa, dorme em cima da ideia, eu vou pra casa dormir em cima da ideia e amanhã a gente faz esse desempate. É isso E aí. se não acontece, Rogério? Normalmente não acontece porque a emoção falou mais alto. É isso aí. Né? Como é que faz? Tu já deve ter visto esse tipo de cabeçada. É, sim. Em algum momento vai ter que sair, alguém vai ter que ceder. Porque vai chegar uma hora que alguém cansa, não precisa chegar na hora que cansa, né? Aí, qual é a sugestão que eu dou? Se você tiver num momento desse difícil... Ou abrindo a sua empresa agora e já prever, né? A gente tem que sair pro jogo dos interesses. Qual é o interesse? Porque se você começou uma sociedade e ela saiu do zero para começar a andar, tinham interesses em comum. Então, independente de... Não é um jogo sobre quem ganha de quem. É o jogo sobre como que nós dois juntos, ou nós três juntos, atingimos um objetivo em comum, um interesse em comum. Então eu convido para você que tá tendo esse tipo de conversa, ou que tem que ter esse tipo de conversa, que foque no interesse, no objetivo maior. O que eu vou fazer que vai ser melhor para a empresa? Quando tu fala empresa, é eu, tu e nós, no caso. Eu, tu, nós, ou se tem três sócios, né? E entender que no fim do dia o objetivo maior é o interesse da empresa. Então, isso que eu quero fazer é realmente melhor para a empresa? Se é melhor para a empresa, qual é a base que eu tenho para entender que isso é melhor para a empresa? E a gente tem que botar em discussão o que é melhor para a empresa. Não o que é melhor para a Roberta, ou o que é melhor para o Rogério, ou o que é melhor para um sócio, ou para o outro sócio. Tu acredita que dá para aplicar os 5 porquês nessa hora? Dá, né? Sem dúvida nenhuma, é uma boa ferramenta. Os 5 porquês é uma boa ferramenta. Eu gosto muito da ferramenta dos 5 porquês porque ela te traz para lucidez, de novo, Exatamente. né? Ela tira um pouco da emoção. E aí entra o que eu falo tanto de planejamento. Faz um plano, segue o plano, não se distraia. A hora de discutir é na hora do plano, porque quando tá no plano e você começa uma discussão, Roberta, vamos olhar pro plano que a gente fez? Se a gente olhar no plano e entender que no plano já estava isso previsto, facilita uma série de coisas. Ah, então mas a gente o tem que plano planejar. mudou. Opa, O plano mudou, então beleza. Então a discussão que a gente tem que ter não é essa aqui. Exatamente. Vamos voltar para a prancheta e discutir alterações do plano. O plano não é só porque ele tem que você nunca pode mudar. Em tempo certo, em tempo de revisão, talvez fazer ajustes no plano faça parte. É como fazer uma viagem. Você está indo na viagem, você tinha um plano de seguir uma rodovia. Em algum momento você encontrou a rodovia com obras. Tem que fazer um desvio. Então você faz esse desvio, faz o ajuste da rota e segue em frente. Então, problemas podem acontecer, coisas que mudaram podem acontecer e você tem que ajustar a rota. Isso faz parte, mas aí a discussão é o plano e não a minha intenção, a sua intenção. Exatamente. É difícil, é fácil falar em tirar a emoção, o difícil é fazer, né? O tirar a emoção. E aí a minha pergunta que eu te faço agora, Rô, normalmente as empresas começam, é difícil uma empresa que começa sozinha, normalmente elas começam em duplas, né? E aí... Olha, de verdade, a maioria das empresas, isso que você falou aqui, ó, eu não tenho dado aqui agora, mas eu vou até levantar esse dado para num outro momento a gente falar dele. A maioria das empresas, avassaladoramente, 90 e tantos % das empresas são familiares. Isso é um ponto, isso a gente já olhou. Agora, uma grande parte das empresas tem sociedade, poucas mesmo são empresas de um dono só. É porque abrir uma empresa é um salto de fé e precisa de muita coragem. E a gente... E aí, é bom ter apoio. O amigo apoio te dá coragem. E, normalmente, as pessoas começam tomando decisões juntas.
Até porque, como tu falou, no início são tudo flores, são tudo rosas. Tende a ser mais flores. Né? Em que momento que tu acredita que é importante a gente separar? A gente já começa separando? A gente já começa combinando o que cada um vai fazer? Ou tu acha que dá pra ir até um ponto que, opa, alguém tem que botar esse ponto? Eu vou me colocar na posição, né? Sabendo o que eu sei agora, depois de tanta experiência, agora depois de tanta cabeçada, também, né? E aí, o objetivo aqui é trazer pra você experiência de 25 anos pra você usar aqui nesses 10 minutos que podem evitar um monte de problema. Eu começaria discutindo. Tá bom. Primeira coisa, né? Você vai ser sócio do cara. Um deveria perguntar pro outro, por que eu? A gente começa a responder isso. Tá bom, você quer fazer tal coisa. Qual é o objetivo com isso que você quer fazer? Ah, tratar esse problema do mercado. Legal. Estamos em consenso com isso? Então, tá bom. Por que eu vou fazer isso com você e por que você vai fazer isso comigo? Por que eu preciso de você? Porque você precisa de mim. Por que você tá me escolhendo pra fazer isso? Porque é uma escolha. É uma escolha. Então, mesmo que seja familiar, gente. E mesmo que esposa, mesmo que partiu coisa. de mim querer fazer isso com você, ou que tenha partiu de você querer fazer isso comigo, os dois têm que se responder isso. Já te fez essa pergunta? Por que eu quero essa pessoa? Exatamente. Por que você quis um sócio? Por que esse sócio quis você? Então, essa é a primeira ponta. Hoje eu começo perguntando isso. Por que eu? Por que comigo? Quando isso ficar claro. Depois que você entendeu tudo isso, você vai analisar se faz sentido começar essa sociedade. Não toma decisão imediata. São decisões para o longo da vida. Não é uma decisão que dá para você tomar. Eu tava pensando sobre isso. Tá. Acho que empresa é Tem mais que compromisso que casamento. Tem que pôr a cabeça no travesseiro e pensar mesmo. Dorme com esse barulho, entende. Relaxa depois da emoção, da felicidade de estar surgindo uma oportunidade e aí pensa com mais racionalidade, porque a gente tira um pouco da emoção. Não dá para separar a emoção. Falar, a gente separa a emoção da razão. Separa nada, isso aí é lorota. Você não separa, cara. A gente é emotivo. A gente tem momentos de lucidez. A gente tem pequenos momentos de lucidez. Mas equilibrar dá pra equilibrar. Então você tem que parar, pensar, mastigar essa ideia. A gente chama ruminar, né? Rumina um pouco essa ideia e aí você vai entender. Então volta-se e fala, pra mim faz sentido, pra você faz sentido? Faz sentido. Então beleza, pra gente começar, vamos combinar como é que vai ser essa empresa? O que eu sou bom em fazer, aonde eu posso ajudar, o que você é bom em fazer, o que você pode ajudar, aonde vai o nosso processo, para onde vai. O pessoal geralmente vai abrir uma empresa, procura o contador e faz um contrato social padrão só para abrir empresa, burocracia. Cara, o contrato social diz, é o nome, é um contrato da sociedade. Ali você pode fazer um contrato, se você procurar o teu contador, o teu advogado, eles vão te falar, você pode fazer o contrato social, existem 1 milhão de maneiras, existem milhões de cláusulas que você pode usar, existem muitas formas de você combinar tudo o que vai acontecer, e é para isso que serve o contrato social, é para mostrar para fora o que você está fazendo com a sua empresa e para mostrar para você mesmo. O contrato serve para você cumprir aquilo que você está combinando e deixar claro, no momento de falta de lucidez, você volta no contrato, não, mas nós falamos disso, tá até escrito. Não é usar o contrato para esfregar na cara, aqui, você falou. Mas olha, a gente falou disso, tanto é que a gente pôs no contrato. Olha só, você quer mudar? Então vamos discutir a mudança. Mas não vamos gerar a briga. Então, o momento de combinar é o momento zero. Você tem que combinar antes de querer fazer de fato. E aí você começa. Eu garanto para você que isso diminui sensivelmente. Não dá para falar, não tem estudo científico para falar que elimina problema ou que resolve 90% dos problemas, mas eu vou te falar, resolve um montão. Porque na minha experiência, né? Para mim, eu já comecei sem fazer isso e já deu certo e já deu errado. Só que depois que eu fiz isso, só deu certo. Mesmo quando a gente começou e teve que terminar. Terminar deu certo. Porque foi feito do jeito certo. Então, acabar com aquilo, não funcionou. Gente, o combinado não nunca funcionou. sai caro, É isso, por isso, né? Nós combinamos, nós tentamos, mas não deu certo. Então, aí sai daquele lance de pessoalidade pro processo. Você vai pro processo. Nosso processo não funcionou. E não precisa ficar discutindo, não funciona por mim, não funciona por ele, não funciona por isso, não funcionou. E quando não funcionou, a gente sabe como que a gente encerra. Quando para de funcionar para uma das partes, já não está mais funcionando. É muito mais fácil. É muito mais fácil. E aí, qual é o segundo melhor momento? Agora. Se você não fez isso, faz agora, porque se tiver tudo bem, você vai evitar que fique tudo mal. E para você que não tá indo muito bem, tá tendo esse tipo de problema, também faz agora, porque você vai ter que falar disso no amor ou na dor. E aí o domínio pessoal é importante, né, Rogério? Demais. E aí faz agora o programa EAG também, né, Rogério? É isso aí. A gente ensina domínio pessoal, é o primeiro pilar que a gente aborda dentro da nossa missão, isso. Né? Fora os outros 5 pilares, Fora né? Os outros 5. Quer falar um pouco? Eu posso falar. O programa EAG aborda então os 5 pilares, né? Domínio pessoal, cultura,
cultura, liderança, gestão, tração e finanças. Com esses 5 pilares, 6 pilares, né? Além do domínio pessoal, os outros 5 pilares, a gente consegue capacitar o empresário, o que a gente levou anos para aprender, para praticar nas nossas empresas, ter resultado com isso, a gente ensina numa imersão de 3 dias. E que fique claro, não são 3 dias que vão resolver 100% dos problemas, mas são 3 dias que vão mudar a sua vida, mudar a forma com que você olha para a gestão, com que você olhava para a gestão até então. E além disso, temos outros produtos, né, Robertinho? A gente tem um acompanhamento com especialista, a gente tem outros produtos, treinamento para time, porque sucesso é uma coisa que a gente faz o time. Né? Sucesso é uma coisa que a gente faz em time. Então a gente precisa cuidar do time também. Então o EAG aborda tudo isso. E a gestão na prática, cara, de empresário para empresário, de quem já sentiu a dor na pele para quem sente a dor na pele, para quem levou anos para aprender e aplicar, ensinando em algumas etapas, errando, né, aprendeu errando. Então, o nosso objetivo é fazer você entender isso em menos tempo, colocar isso em prática mais rápido possível e te dar liberdade, te dar lucro, te dar tempo para a família. E não é sobre não atuar na empresa e deixar uma empresa funcionar sozinha, é sobre você assumir o seu papel de dono e extrair da empresa o melhor resultado, mas também ter vida, é gerar o equilíbrio de fato. Então esse é o ponto. É para isso que a gente abre uma empresa. Né? É isso aí. Então, gente, não deixa para depois, o momento como o Rogério falou, é agora. Clica no link fixado aqui nos comentários e vem fazer o programa. Vem fazer o programa EAG com a gente aqui. Certo, produção? Certo. Ó, a produção. A produção tem voz, caramba! E eu justamente queria te fazer mais uma pergunta sobre quando a gente tem sócios, e eu acho que isso é uma coisa normal, mas que a gente não pode deixar rolar. É comum, por perfil, que alguém fique sobrecarregado, porque a gente sempre tem um perfil mais... Perfis são diferentes, ativo, até por isso que completa, né? Exatamente. Como lida, Rogério, com isso? A pessoa que fica sobrecarregada, que tem que gritar, o outro que é mais analítico tem que observar também, então, todo mundo tem que fazer o seu trabalho? O trabalho não é em conjunto? Exatamente. Eu acho que um tem que ajudar o outro. E aí é como eu funciono, né? Tem que fazer sentido para você que tá ouvindo a gente, que funcione também, né? Então, a gente pode ser espírito de porco. A gente vê, sabe o que tá acontecendo e deixa. Ou a gente vê, sabe o que tá acontecendo e ajuda. Essa é a definição de espírito de porco? Essa é a definição. Você vê que tá dando errado e deixa, espírito de porco. Então, a gente tem que ajudar a pessoa e pensar com a seguinte cabeça, porra, quem melhor do que eu para ajudar o meu sócio até o resultado que vai fazer eu ter um resultado melhor, porque quando a gente começou isso, a gente começou porque um complementava o outro. E vice-versa. Se você tá vendo que tá tendo problema ou se você tá vendo que é a solução, você tem que procurar ajuda. Se você tá tendo problema, procura ajuda. Se você tá vendo o problema, levanta a mão para ajudar. Eu acho que isso sim, de fato, é complementar. Então, não é sobre de quem é a responsabilidade. A responsabilidade é de todo mundo, porque se a gente se juntou para fazer um negócio acontecer, de quem que é a responsabilidade? A responsabilidade é minha, pô. Exatamente. Eu tomei essa decisão. E, Rô, quando é que tu sabe que algo de errado não está certo? Que a gente tem um abalo na força entre os sócios? Como é que um dos sócios deve pensar assim, opa, talvez seja o momento da gente sentar e conversar e realinhar? É muito fácil. É um indicador, né? É um indicador. É muito fácil. Chama-se DRE. Quando os sócios começam a ter qualquer tipo de problema, eu nunca vi uma coisa ser tão imediata quanto isso. Cara, reflete no DRE da empresa e é rápido. Cara, o sócio começou a não funcionar um com o outro, alguma coisa tá atrapalhando ali, tem uma falta de sinergia, o DRE da empresa acusa. O faturamento diminui, o resultado começa a diminuir, pessoas começam a pedir para sair e tal, tudo começa aí. É claro que tem vários problemas que fazem isso acontecer, mas o problema de sociedade começa aí. Então, se teu DRE tá caindo e tal, dá uma olhada pro teu sócio e entende aí se tem alguma coisa desalinhada para poder corrigir isso o mais rápido possível. Isso é o primeiro ponto que você pode corrigir quando uma empresa tá tendo problema, o desalinhamento entre os sócios. Às vezes o desalinhamento é silencioso. E por isso que a gente tem que observar. Daí, né? E, Rô, pra finalizar, quando é o momento de chamar um outro elemento? Às vezes um mediador, às vezes um mentor, às vezes até um conselheiro pra terapia de casal. Ó, conselheiro, mentor, conselheiro, coach, é um negócio... Por isso a gente tem um especialista, né? Ajuda externa é um negócio que o empresário vai precisar, independente de qualquer coisa. É importante a ajuda externa. Sempre alguém de fora consegue olhar para um ponto que a gente não está olhando. Então uma ajuda externa é muito bom. Sem emoção, né? Agora, quando você está num momento de desalinhamento de sociedade e você não está encontrando a forma de resolver, essa é a hora de chamar. Olha, eu já tentei conversar, eu não consigo conversar, não sei como fazer, ou eu já tentei de tudo e não funciona.
cara, a briga ainda, a briga não pode ser uma solução. Ah, vou jogar tudo pro alto. Isso não é solução, isso não é uma opção. Então, esse é o momento que você olha e fala, eu vou buscar ajuda externa. E eu já vi várias sociedades procurando o EAG, inclusive para resolver problema de sociedade. Disso, né, Rogério? Pai e filho, esposo e esposa, 2 irmãos. Cara, a gente já resolveu cada uma que dá orgulho. É emocionante ver filho falando que voltou a se entender com o pai. Por quê? Cara, ali é pura emoção. A sociedade é pura emoção. Quando você põe alguém de fora que pode trazer equilíbrio para a razão e a emoção, e essa pessoa pode intermediar esse processo, você vai ter a ajuda de fora. E aí vai mudar a visão das duas partes, e as duas partes vão passar a olhar para a mesma coisa de novo. E isso faz ajudar. Então, é o momento, na primeira sensação que você achar que sozinho não deu, isso é sensação. Você vai perceber que sozinho você não vai ir. Aí você pede ajuda. E aí ajuda tem de todos os tipos, inclusive fazer terapia. Exatamente. E é importante daí que as pessoas façam as suas terapias individuais, mas essa parte do especialista é legal por causa disso, né? Porque alguém fazendo terapia na tua empresa, no teu negócio. Nossos especialistas já intermediaram muitos problemas da sociedade que foram resolvidos. E realmente foram, né? E as empresas voltaram a crescer. É eminentemente ligado. Você resolveu. Conflito de pai e filho. É o pai querendo fazer a transição, é o filho querendo transitar, só que os dois não estão sabendo como. Começa a virar um choque cultural. O pai quer que o filho faça como ele fazia, o filho quer fazer diferente. Geralmente o problema é legado, né? O filho tem que garantir o legado do pai, porque era esse o sonho do pai. E o que é garantir o legado? É fazer a empresa ter resultado. Qual que é o objetivo do filho? Fazer a empresa ter resultado. Ele só não pode esquecer que precisa do legado. Quando você ajusta isso, aí as coisas fluem e vão funcionar. E lembrar, né, que o teu sócio provavelmente é aquela pessoa que tem o mesmo sonho que o teu. Exatamente. Então ele sonha o mesmo sonho que o teu. E é por isso que funciona. Mas tem que ter o alinhamento, né, Rô? É isso aí. Gente, muito obrigada. Rô, cara, parece que passou no segundo. Foi bom demais, Robertinha. Foi muito legal esse. E semana que vem a gente volta com mais um Conversa de CEO. Até lá. Até lá.